Nicolas Ferreira encontra uma feminista no Rio de Janeiro, e o que aconteceu deixou todos sem palavras. Era uma tarde quente de domingo no Rio de Janeiro, e o movimento nas ruas da cidade maravilhosa parecia mais agitado do que o habitual. Entre as vozes da multidão, risos e debates acalorados podiam ser ouvidos em diferentes cantos. Foi nesse cenário, no coração da praia de Copacabana, que Nicolas Ferreira, um jovem deputado conhecido por suas opiniões contundentes e sua forte defesa do conservadorismo, se viu em uma situação inesperada. Nicolas caminhava tranquilamente, quando de repente, uma voz feminina, cheia de indignação, ecoou: "Você é uma vergonha. Bolsonaro acabou com o Brasil e vai pagar por tudo o que fez." Ele virou-se para encontrar Laís, uma jovem fervorosa em suas crenças políticas. Ela trajava uma camiseta com frases de impacto, defendendo a igualdade e os direitos das mulheres. Laís não escondia sua revolta e não hesitou em confrontar Nicolas. "Você acha mesmo que esse homem tem algo de bom a oferecer? Ele já foi condenado pela história, está inelegível e logo será preso." Disparou ela, com os olhos faiscando de convicção. Nicolas, conhecido por sua calma e habilidade em debater, manteve a serenidade. Ele sabia que a situação exigia paciência e respeito, mas também não deixaria de responder aos argumentos que considerava equivocados. "Laís, é claro que temos diferenças de opinião, mas estou disposto a ouvir o que você tem a dizer. Você mencionou que Bolsonaro vai ser preso. Podemos conversar sobre isso?" Essa postura desarmou momentaneamente a tensão inicial, mas Laís não recuou. Ela começou a listar suas acusações: as controvérsias envolvendo a vacina durante a pandemia, as polêmicas relacionadas ao meio ambiente e até mesmo o caso que tornou Bolsonaro inelegível, relacionado às reuniões com embaixadores e suspeitas de fake news. Para ela, tudo isso representava um legado de destruição. Nicolas, porém, tinha algo diferente em mente. Ele sabia que debates como aquele poderiam ser uma oportunidade de criar um diálogo significativo e trazer informações que, talvez, não tivessem chegado à jovem. "Entendo suas preocupações, Laís. Mas você sabia que, durante o governo Bolsonaro, o Brasil conseguiu avanços significativos em infraestrutura? Por exemplo, tivemos a conclusão de obras importantes que estavam paradas por anos. E quanto à redução no preço do gás de cozinha? Esses são apenas alguns pontos que talvez não tenham sido amplamente divulgados." A conversa, que começou com gritos e acusações, começava a ganhar outro tom. Nicolas não apenas se defendia, mas também buscava trazer perspectivas diferentes. O público ao redor começava a se interessar, formando um pequeno círculo ao redor dos dois. E para trazermos mais debates como este, que exploram diferentes lados e nos ajudam a refletir, você pode se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a levar conteúdo de qualidade para mais pessoas e a continuar compartilhando momentos como este. A conversa entre Nicolas e Laís continuou, com altos e baixos, mas algo era claro. Aquele encontro inesperado em Copacabana marcaria o início de uma troca surpreendente de ideias. Laís não imaginava que Nicolas teria tanto a dizer, e Nicolas, por sua vez, via em Laís a paixão de quem realmente acreditava em suas convicções. O que viria a seguir deixaria todos impressionados. "Você fala de avanços, Nicolas, mas como pode ignorar os problemas que esse governo trouxe? As queimadas na Amazônia aumentaram, a fome voltou a crescer e o negacionismo colocou vidas em risco", disse Laís, apontando com veemência. Nicolas respirou fundo e respondeu: "Laís, não estou aqui para negar que há desafios, mas também precisamos olhar para os dados de forma honesta. Por exemplo, você sabia que no governo Bolsonaro foram entregues mais de 12 mil quilômetros de rodovias restauradas? E que, mesmo durante a pandemia, o auxílio emergencial foi o maior programa social já implementado no Brasil? Não é uma questão de negar os erros, mas de reconhecer também os acertos." Laís estreitou os olhos, refletindo por um instante.
Era evidente que ela não esperava encontrar uma resistência tão bem fundamentada, porém não estava pronta para recuar. E quanto à questão da vacina, o atraso custou vidas, Nicholas. Como você justifica isso? Nicholas sabia que esse era um ponto sensível. Ele inclinou a cabeça, demonstrando respeito à gravidade do tema, e respondeu: Laís, o governo cometeu erros de comunicação. Isso é inegável. Mas é importante lembrar que o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo em termos absolutos. A maior parte da população recebeu as doses necessárias em tempo hábil. O SUS foi fundamental nesse processo. Não podemos apagar isso da história. A multidão que se aglomerava em volta acompanhava atenta. Algumas pessoas gravavam a cena com os celulares, enquanto outras murmuravam entre si. Nicholas percebeu que aquele momento era uma oportunidade única para promover um diálogo real. Você sabe, Laís, o Brasil é um país complexo. Não é sobre idolatrar ou demonizar um líder, mas sim sobre entender as ações e seus impactos. Você já parou para pensar em como a liberdade de expressão foi defendida durante o último governo? Mesmo sob tantas críticas, não houve censura à imprensa ou às manifestações populares. Laís cruzou os braços, mas havia algo diferente em sua postura agora. Não era apenas uma jovem irada. Ela estava ouvindo, mesmo que não quisesse admitir. E então, com um tom menos agressivo, respondeu: Talvez você tenha razão em algumas coisas, mas isso não muda o fato de que ele está inelegível e que existem casos sérios contra ele. Fake news, ataques às urnas eletrônicas. Você não pode negar que isso é grave. Nicholas balançou a cabeça afirmativamente, reconhecendo o ponto. Concordo, Laís, que precisamos investigar e responsabilizar qualquer atitude que ameace a democracia. Mas você sabia que não há provas concretas que conectem Bolsonaro a atos criminosos diretamente? A decisão de torná-lo inelegível foi baseada em um entendimento de abuso de poder político, e não em crimes propriamente ditos. Nesse momento, o ambiente parecia mudar. Não era mais uma simples discussão entre opostos. Era um espaço de reflexão, onde ambos os lados podiam ser ouvidos. Nicholas concluiu com um tom conciliador. Laís, o que eu proponho aqui é que a gente não se limite a rótulos. Vamos olhar os fatos com cuidado, questionar e dialogar. O Brasil precisa de mais pontes e menos muros. E quem sabe, através do debate, possamos encontrar soluções reais para os desafios do nosso país. Laís, pela primeira vez, sorriu de leve. Ainda havia discordância, mas agora também havia respeito. E o que estava prestes a acontecer nos minutos seguintes seria ainda mais surpreendente. O debate entre Nicholas e Laís havia atraído não só a atenção de quem passava, mas também despertado algo novo nos dois. Nicholas reconhecia a paixão de Laís por suas convicções, enquanto Laís, mesmo relutante, começava a enxergar que o jovem deputado não era apenas um representante político, mas também um ser humano disposto a dialogar. Nicholas, eu ainda discordo de você em vários pontos. Mas admito que você trouxe argumentos que eu não tinha considerado, disse Laís, em um tom que misturava cansaço e reflexão. Nicholas sorriu levemente, percebendo que o mais importante não era convencer, mas plantar uma semente de questionamento. Laís, não espero que você mude de opinião hoje, mas fico feliz que tenhamos conseguido conversar. O Brasil precisa disso. Menos brigas e mais discussões honestas. Talvez não cheguemos a um consenso, mas o respeito é o primeiro passo. O vento soprava suavemente e a multidão que antes observava a discussão começava a se dispersar. Algumas pessoas ainda comentavam sobre a troca inesperada entre o político e a jovem ativista, enquanto outras pareciam refletir sobre o que haviam ouvido. Laís olhou para o mar por um instante, como se buscasse respostas na imensidão azul. Quando voltou seu olhar para Nicholas,
Havia uma calma diferente em seus olhos. Eu vou pesquisar mais, Nicholas. Não prometo mudar minha opinião, mas também não vou me fechar para os fatos. Obrigada por não me tratar como inimiga, mesmo quando eu fui dura com você. Nicholas assentiu com um olhar sincero. E eu agradeço por ter aceitado conversar mesmo com nossas diferenças. Você tem muita força, Laís. Use isso para construir, porque o Brasil precisa de pessoas como você. A troca de olhares finalizou aquele momento com um sentimento de esperança. Não era sobre quem ganhou ou perdeu a discussão, mas sobre como o diálogo poderia abrir caminhos antes inexplorados. Conforme Nicholas se afastava pela orla de Copacabana, ele sabia que aquele encontro não seria esquecido. Laís também seguiu seu caminho, carregando uma nova perspectiva. Ambos tinham muito a aprender, mas, naquele dia, deram um pequeno passo rumo a algo maior. A construção de um país onde a escuta e o respeito fossem protagonistas. E talvez, entre o calor das palavras e a brisa do mar, o Brasil também pudesse encontrar sua própria redenção.